Um milionário à beira de um grande evento, o casamento de sua ex-esposa, decide tomar uma decisão inusitada. Ele contrata uma mulher sem teto para fingir ser sua noiva, uma estratégia aparentemente absurda, mas que promete reviravoltas inesperadas. Nova York, em uma tarde chuvosa. Raul Torres, um executivo de sucesso, caminhava distraído pela movimentada Quinta Avenida ao lado de sua filha Helena. A recente discussão com sua ex-esposa Laura ainda ecoava em sua mente. A batalha pela guarda de Helena tornava cada dia mais desgastante. Laura estava prestes a se casar, e a ideia de outro homem entrando na vida de sua filha era insuportável para Raul. Helena, uma curiosa menina de 6 anos, estava fascinada pelas vitrines brilhantes. Soltou a mão do pai e correu atrás de um cachorrinho que passava. Raul estava tão perdido em seus pensamentos que não percebeu quando Helena se afastou. Um som repentino de pneus cantando ecoou pela rua. Raul virou a cabeça a tempo de ver Helena correndo em direção à rua, sem perceber o táxi que se aproximava. Em um impulso desesperado, ele gritou seu nome, mas seus pés pareciam presos ao chão. O mundo desacelerou, e o pânico tomou conta de seu corpo. Antes que o pior acontecesse, uma mulher surgiu das sombras, correndo em direção a Helena com uma velocidade impressionante. Ela se lançou à frente, empurrando Helena para a calçada enquanto o táxi passava, errando-as por meros centímetros. O impacto derrubou a mulher no chão, e Helena caiu em cima dela, chorando. Raul correu em direção à filha, com o coração acelerado. Ele a pegou nos braços, verificando se estava ferida, enquanto a mulher que salvou Helena se levantava lentamente, segurando o ombro. Ela vestia roupas esfarrapadas, o cabelo desgrenhado caindo em ondas sobre o rosto sujo, mas seus olhos azuis brilhavam com alerta e preocupação. — Você está bem? Raul perguntou, sua voz tremendo de emoção e gratidão. — Estou bem, só machuquei o ombro, a mulher respondeu com um leve sotaque que Raul não conseguiu identificar de imediato. — Apenas cuide da sua filha. Raul olhou mais atentamente para a mulher, notando exaustão em seus olhos. Ela parecia estar nas ruas há algum tempo, mas havia uma dignidade nela que o fez hesitar em oferecer ajuda imediatamente. — Eu nem sei como agradecer, Raul disse, lutando para encontrar as palavras certas. — Você salvou a vida da minha filha. Posso fazer algo por você? A mulher balançou a cabeça, tentando minimizar a situação. — Eu só estava no lugar certo, na hora certa, respondeu com um sorriso cansado. — Não precisa se preocupar comigo. Por favor, pelo menos deixe-me pagar por um médico, Raul insistiu, notando que ela pressionava o ombro com uma expressão de dor. — E um lugar para ficar. Posso ajudar. Ela hesitou, mas a dor no ombro e o cansaço em seus olhos deixavam claro que precisava de ajuda, mesmo que não quisesse admitir. — Meu nome é Raul Torres, ele continuou, estendendo a mão, e essa é minha filha, Helena. Por favor, aceite minha oferta, deixe-me agradecer de alguma forma. A mulher olhou para Helena, que estava agarrada à perna do pai, ainda soluçando levemente. Houve um momento de conexão entre elas, algo que fez a mulher mudar de ideia. — Meu nome é Clarice, disse finalmente, aceitando a mão de Raul. — Clarice Brito, e talvez eu aceite sua oferta, só por uma noite? Raul assentiu, sentindo uma mistura de alívio e crescente preocupação. Ele sabia que havia mais naquela mulher do que parecia e que seu ato heróico não poderia ser recompensado com apenas uma noite em um hotel ou uma consulta médica. — Cuidaremos de você, Clarice, ele disse sinceramente. Eles caminharam juntos em direção ao carro de Raul, com a chuva batendo levemente nas janelas, enquanto Helena cochilava nos braços do pai. Raul lançou um último olhar para Clarice, uma mulher que, em questão de segundos, se tornou parte de sua vida de uma forma que ele ainda não entendia completamente. Dentro de um luxuoso hotel em Manhattan, Clarice Brito olhava ao redor, ainda tentando processar a mudança repentina em sua vida. Era a primeira vez em meses que dormia em um lugar que não fosse um banco de parque ou um abrigo temporário. A cama macia e o banheiro privativo eram luxos que ela havia esquecido que existiam. Ela vestia uma camiseta limpa que Raul comprou para ela no caminho até o hotel,
e embora ainda sentisse uma leve dor no ombro, já estava medicada. O fato é que a sensação de estar segura e aquecida era quase surreal. Mas Clarice sabia que essa situação não era permanente. Raul e Helena eram gentis, mas ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que tivesse que seguir seu próprio caminho. Na manhã seguinte, Raul chegou ao hotel carregando o café da manhã e exibindo uma expressão preocupada. Vestido em um terno impecável, ele parecia distraído, como se estivesse debatendo algo internamente. Enquanto Clarice o cumprimentava com um sorriso tímido, ele se esforçava para se concentrar em seu pedido. "Como você está, Clarice?" Ele perguntou, entregando-lhe uma xícara de café. "Você dormiu bem?" "Melhor do que dormi em meses," ela respondeu. "Obrigada, Raul. Eu realmente aprecio tudo que você fez por mim, mas sei que não posso ficar aqui para sempre. Preciso seguir em frente." Raul hesitou, observando-a enquanto processava o peso do que estava prestes a propor. Na noite anterior, ele havia ficado acordado até tarde, repassando os eventos do dia e tendo uma ideia impulsiva que parecia ser a solução para muitos dos seus problemas. "Na verdade, Clarice," ele começou, com a voz cautelosa, "eu tenho algo importante para discutir com você. Pode parecer estranho, mas, depois do que você fez por Helena, sinto que posso confiar em você." Clarice franziu a testa, intrigada e um pouco apreensiva. "Confiança?" ela repetiu, tentando entender aonde ele queria chegar com aquilo. Raul olhou para o telefone em sua mão. Na tela uma foto de sua ex-esposa, Laura, irradiava felicidade enquanto celebrava seu noivado com outro homem. A imagem só alimentava o ressentimento que ele sentia e a necessidade de se livrar daquela sensação de derrota. "Minha ex-esposa Laura está prestes a se casar," Raul explicou, sua voz tingida de amargura, "com o homem por quem ela me deixou. Eles estão exibindo sua felicidade como se fosse um troféu, e, sinceramente, Clarice, eu não suporto a ideia de ser visto como perdedor nessa história." Clarice o observou atentamente, sentindo uma onda repentina de desconforto. Ela sabia que Raul estava prestes a pedir algo em comum a ela. "E onde eu entro nisso?" ela perguntou, seu tom revelando sua desconfiança. Raul deu um passo à frente, tentando transmitir a urgência e seriedade de sua proposta. "Eu sei que isso vai soar absurdo," disse ele, quase implorando, "mas eu preciso que você finja ser minha noiva no casamento deles." Clarice piscou surpresa, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Ela riu, incrédula. "Isso deve ser uma piada," respondeu, balançando a cabeça. "Você quer que eu finja ser sua noiva, Raul? Isso não faz sentido. Olhe para mim, sou apenas uma mulher que você acabou de conhecer." "Como espera que isso funcione?" Raul deu mais um passo, determinado a convencê-la. "Clarice, por favor, me escute," ele insistiu, segurando suas mãos. "Isso não é apenas sobre vingança ou provar algo para Laura. É sobre mostrar ao mundo que segui em frente, que estou bem, que posso continuar com minha vida. Sei que é um pedido incomum, mas eu confio em você. Você provou ser capaz de qualquer coisa. Preciso da sua ajuda." Clarice deu um passo para trás, tentando processar o que ele estava pedindo. "Isso é loucura, Raul," ela murmurou, balançando a cabeça. "Não sei se consigo fazer isso. Parece muito arriscado." Raul soltou suas mãos, reconhecendo sua relutância, mas ainda determinado a convencê-la. "Sei que estou pedindo muito," ele admitiu, "mas, em troca, ofereço uma recompensa generosa, dinheiro suficiente para você recomeçar, um lugar para ficar durante os preparativos, e prometo que estarei ao seu lado o tempo todo. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha." Clarice ficou em silêncio, refletindo sobre o que ele tinha dito. A oferta era tentadora, não apenas pelo dinheiro, mas pela oportunidade de finalmente ter uma chance de recomeçar, de se livrar do passado. "Você realmente acha que isso pode dar certo?" ela perguntou, ainda hesitante. "Sim," Raul respondeu, sua voz cheia de convicção. "Acredito que pode, e talvez seja uma chance para nós dois começarmos uma nova vida."
Clarice olhou para ele por mais alguns momentos antes de respirar fundo e concordar lentamente. Tudo bem, Raul, ela disse, com determinação renovada. Eu farei isso. Raul sorriu, aliviado. Você não vai se arrepender disso, Clarice, disse ele, com gratidão genuína. Vamos começar os preparativos imediatamente. Nos dias seguintes, Raul levou Clarice a um shopping de luxo, onde sua transformação começou. Uma equipe de estilistas e maquiadores a transformou de uma mulher de aparência cansada em uma dama de alta classe. Clarice mal reconheceu a mulher no espelho. A mudança foi surpreendente. Conforme passaram mais tempo juntos, Raul começou a notar algo inesperado. Durante as compras e provas, ele começou a sentir uma atração crescente por Clarice. Ela era linda, mas havia algo mais, uma dignidade interior, uma sofisticação oculta que ele não esperava encontrar. Clarice não era apenas a mulher que ele conheceu nas ruas, havia algo mais profundo, algo que o intrigava e atraía. Clarice, por outro lado, estava determinada a desempenhar o papel que lhe foi dado. Raul ensinou sobre sua vida, seu casamento anterior, sua filha Helena e Laura, e juntos eles ensaiaram como se comportar como um casal apaixonado. Ela sabia que tinha que convencer a todos, especialmente Laura, e estava disposta a dar o seu melhor. Finalmente, Raul começou a apresentar Clarice a alguns amigos e conhecidos como sua nova noiva. As reações foram variadas, alguns ficaram impressionados, outros desconfiados. Contudo, o verdadeiro teste veio quando encontraram Laura em um evento beneficente, alguns dias antes do casamento. Laura, sempre elegante e composta, não conseguiu esconder sua surpresa ao ver Clarice ao lado de Raul. Ela os cumprimentou com um sorriso educado, mas havia um brilho de curiosidade e desconfiança em seus olhos. Então essa é sua noiva? Laura perguntou, seus olhos fixos em Clarice. Sim, Raul respondeu, segurando a mão de Clarice, estamos muito felizes. Laura sorriu, mas era um sorriso que não capturou o olhar dela. Estou curioso para saber como vocês se conheceram, ela disse com um tom aparentemente casual, mas que, claramente, buscava mais informações. Raul inventou uma história convincente sobre como ele conheceu Clarice através de amigos em comum, e Clarice acompanhou a narrativa, reforçando a versão. Enquanto eles se afastaram, Raul apertou suavemente a mão de Clarice. Você foi incrível, ele murmurou, aliviado. Clarice sorriu, mas, por dentro, sentia a crescente pressão de manter a farsa. Com o casamento se aproximando, a tensão apenas aumentava. O grande dia se aproximava e, com ele, a tensão entre Clarice e Raul. Nos dias que antecederam a cerimônia, eles participaram de vários eventos e encontros sociais, cada um mais exigente que o anterior. Para Clarice, a pressão de manter a mentira era constante, mas algo mais profundo começava a acontecer. Memórias fragmentadas de um passado que ela não conseguia lembrar com clareza começaram a surgir, confusas e perturbadoras. Clarice acordou em uma manhã fria, antes do amanhecer, no apartamento temporário que Raul tinha alugado para ela em um dos bairros mais exclusivos de Nova York. O espaço era moderno, com grandes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade ainda adormecida, mas Clarice não conseguia apreciar a beleza ao seu redor. Estava perturbada por um sonho que teve na noite anterior, um sonho que parecia mais uma lembrança. Ela se viu em um escritório luxuoso, discutindo acaloradamente com um homem cujo rosto estava obscurecido pelas sombras. Ela não conseguia ouvir as palavras trocadas, mas sentiu a intensidade da discussão, a sensação de perigo e a urgência eram palpáveis. Quando acordou, seu coração estava acelerado, e o medo persistente do que aquilo significava a manteve acordada. Enquanto Clarice tomava o café da manhã, tentando afastar as imagens do sonho, Raul chegou para buscá-la. Eles tinham uma agenda cheia pela frente, mais reuniões, mais ensaios, mais preparativos. Clarice percebeu que ele parecia cansado, com olheiras revelando a falta de sono. Bom dia, Raul disse, forçando um sorriso ao entrar no apartamento. Está pronta para mais um dia de tortura social? Clarice tentou sorrir, mas sua mente ainda estava presa nas memórias perturbadoras.
Sim, pronta, ela respondeu, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Raul percebeu a hesitação e franziu a testa, preocupado. Você está bem? Ele perguntou, se aproximando dela. Você parece que não dormiu bem. Clarice olhou para ele, tentando decidir se devia compartilhar o que estava acontecendo. Estou bem, ela respondeu, tentando se convencer. Apenas um sonho estranho, nada para se preocupar. Raul observou por um momento, então decidiu não pressioná-la. Ele sabia que Clarice tinha seus segredos, assim como ele tinha os seus. Em vez disso, ele se concentrou em deixá-la mais à vontade. Você sabe, ele disse, pegando o casaco dela e ajudando-a a vesti-lo, esse casamento vai acabar logo, e você não terá que lidar com tudo isso por muito mais tempo. Clarice assentiu, mas parte dela se perguntava se isso era verdade. Algo naquele casamento, nas pessoas envolvidas, parecia mexer com algo dentro dela que não conseguia entender completamente. No caminho para o local do ensaio, o sonho continuava a assombrar sua mente, enquanto Raul falava sobre os estágios finais dos preparativos. Clarice olhou pela janela do carro, tentando juntar os fragmentos desconexos de sua memória. Havia algo mais naquela discussão no escritório, algo que ela não conseguia lembrar, mas que parecia desesperadamente importante. Clarice, você está me ouvindo? Raul perguntou, interrompendo seus pensamentos. Ela se virou para ele, forçando um sorriso. Sim, desculpe. Estou apenas cansada, ela mentiu, não querendo preocupar Raul ainda mais. Eles chegaram ao local do ensaio, um hotel luxuoso onde a cerimônia e a recepção seriam realizadas. O lobby era deslumbrante, com mármore branco. O organizador do casamento, um homem alto e detalhista, dava instruções precisas sobre onde deveriam estar e como agir. Raul e Clarice seguiram tudo à risca. Laura insistiu para que Raul e seu noivo fossem padrinhos, e mesmo que o noivo nunca comparecesse aos ensaios devido aos compromissos de trabalho, Raul e Clarice não faltaram a nenhum. No meio de um ensaio, outra lembrança atingiu com força. Desta vez, a cena ficou mais clara. Ela se viu naquele escritório, discutindo com um homem que gesticulava agressivamente. Ela ouviu as palavras atirando em sua mente. Seu coração acelerou, e ela quase tropeçou ao dar um passo para trás. Raul a chamou, segurando seu braço para evitar a queda. O que foi? Está tudo bem? Clarice olhou para ele, surpresa e confusa. Sim, só preciso de um momento, disse ela, afastando-se e dando um passo para o lado, tentando controlar suas emoções. Ela se dirigiu ao banheiro mais próximo, apoiando-se na pia de mármore enquanto tentava respirar fundo. O que estava acontecendo? Por que essas lembranças estavam voltando agora? Quem era aquele homem com quem discutia e por que isso assustava tanto? Alguns minutos depois, Clarice voltou ao ensaio, tentando parecer bem, mas Raul percebeu que algo estava diferente. Ele não insistiu, mas a expressão preocupada em seu rosto era evidente. Ele se perguntava se toda essa farsa estava cobrando um preço maior do que havia previsto. Após o ensaio, a caminho do apartamento, Clarice finalmente decidiu falar. Raul, você se lembra quando disse que eu podia confiar em você? Ela quebrou o silêncio. Raul olhou para ela, sentindo o peso das palavras. Claro, Clarice. O que está acontecendo? Perguntou ele, cauteloso. Clarice hesitou, mas por fim cedeu. Eu não me lembro do meu passado, mas estou tendo lembranças, admitiu, com a voz trêmula. Coisas que não consigo lembrar claramente, mas que estão começando a voltar. É como se eu estivesse lembrando de algo importante, algo perigoso. Raul ouviu atentamente, sua expressão ficando mais séria a cada segundo. Que tipo de coisas? Ele perguntou, tentando avaliar a gravidade do que ela dizia. Discussões, Clarice respondeu, olhando pela janela novamente. Com alguém que não consigo identificar, mas parece que eu estava em perigo, como se ele estivesse tentando me afastar de algo. Raul ficou em silêncio,
ponderando o que aquilo poderia significar. Ele sabia que o passado de Clarice era misterioso, mas não imaginava que pudesse ser tão sério. Você acha que isso está relacionado ao motivo de você estar aqui agora? Perguntou ele, cuidadosamente. Clarice balançou a cabeça, incerta. Não sei, Raul, respondeu ela, exasperada. Mas estou começando a pensar que talvez seja mais do que coincidência eu ter cruzado seu caminho. O silêncio se instalou entre eles enquanto Raul processava o que Clarice havia dito. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem final ainda era vaga. Vou te ajudar a descobrir o que está acontecendo, Raul finalmente disse com determinação. Mas até lá, precisamos manter o foco. Se algo ruim aconteceu no seu passado, descobriremos, mas agora temos que lidar com o que está bem diante de nós. Clarice assentiu, mas a preocupação ainda pairava sobre ela. Sabia que Raul tinha razão, mas algo dentro dela não a deixava em paz. Precisava descobrir o que estava escondido em suas memórias antes que fosse tarde demais. Os dias foram ficando mais intensos conforme o casamento de Laura se aproximava. Raul e Clarice estavam cada vez mais envolvidos nos preparativos, o que exigia que passassem mais tempo juntos em eventos e reuniões. Durante esses dias, Clarice começou a ter flashes de memória que a deixavam inquieta e confusa. Lugares que deveriam ser desconhecidos evocavam sentimentos familiares, mas as imagens em sua mente eram fragmentadas e distantes, como se algo bloqueasse suas lembranças. Em uma tarde de outono, enquanto caminhavam juntos por uma movimentada rua de Manhattan, Raul apontou para um edifício elegante. É o hotel onde acontecerá o jantar pré-casamento, disse Raul, olhando para Clarice. Pensei que poderíamos passar para que você se familiarizasse com o lugar. Clarice assentiu, mas enquanto caminhavam em direção ao edifício no hotel, um sentimento repentino de desconforto invadiu Clarice, e uma imagem surgiu em sua mente. Ela estava em um escritório, com paredes de vidro que proporcionavam uma vista magnífica da cidade. Um homem estava presente, sua voz se elevava em frustração, mas Clarice não conseguia distinguir seu rosto. A visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-a tonta e ligeiramente confusa. Clarice? Perguntou Raul, notando que ela havia parado no meio da calçada. Você está bem? Clarice forçou um sorriso, tentando se livrar da estranha sensação. Sim, estou bem, respondeu, sem revelar o que acabou de acontecer, não querendo preocupar Raul, especialmente agora que estavam tão perto do casamento. Mais tarde naquela noite, ao voltarem para o apartamento temporário de Clarice, Raul estava pensativo. As últimas semanas o fizeram perceber que Clarice não era uma mulher comum, e ele começou a se questionar sobre seu passado. A forma como ela se comportava em eventos sociais e a graça natural com que se movia pareciam incompatíveis com uma vida nas ruas, levando-o a perguntar, Clarice, posso te fazer uma pergunta? Raul quebrou o silêncio ao se aproximarem da porta do apartamento. Clarice olhou, surpresa com a seriedade de seu tom. Claro, o que é? Raul hesitou um instante, escolhendo as palavras. Eu sei que você não gosta de falar sobre seu passado, começou, mas você realmente não se lembra de nada sobre como acabou nas ruas. Quero dizer, como era a sua vida antes disso? Clarice mordeu o lábio, visivelmente desconfortável com a pergunta, mas sabia que não poderia evitar o assunto para sempre. Eu não me lembro de tudo, admitiu, sua voz baixa e hesitante. Lembro de um acidente. Eu estava dirigindo, eu acho, então tudo se torna um borrão. A próxima coisa que recordo é de estar em um hospital, desorientada. Eu não sabia o que estava acontecendo e só queria sair de lá. Então eu fugi. Raul franziu a testa, processando suas palavras. Você fugiu do hospital? Questionou, surpreso. Clarice assentiu, sua expressão distante enquanto revivia a memória. Sim, eu estava tão confusa e assustada. Tudo era um caos na minha cabeça. Ela fez uma pausa antes de continuar. Eu não sei como acabei nas ruas. É como se minha vida antes do acidente tivesse simplesmente desaparecido.
Raul sentiu um aperto no peito, imaginando o desespero que Clarice deve ter sentido. Ele estendeu a mão e segurou a dela, um gesto de apoio. Sinto muito pelo que você passou, disse sinceramente. Mas vamos descobrir o que aconteceu, Clarice. Eu prometo. Clarice sorriu levemente, grata pelo apoio de Raul, mas ainda se sentia perdida. As memórias estavam lá, mas eram inacessíveis, como se estivessem trancadas atrás de uma porta que ela não sabia abrir. Naquela noite, eles foram convidados para um evento social importante, um jantar pré-casamento que Laura insistiu para que todos os padrinhos e madrinhas comparecessem. O evento aconteceu em um elegante salão de banquetes, enquanto Raul e Clarice caminhavam juntos pelo tapete vermelho. A tensão entre eles era palpável. Durante o evento, Clarice percebeu que Raul estava mais atento do que o habitual. Ele ficou ao seu lado o tempo todo, apresentando-a a todos como sua noiva. Ela percebeu que ele fazia isso não apenas para manter as aparências, mas porque estava começando a se importar com ela. Conforme a noite avançava, a previsão do tempo indicou uma tempestade iminente. As autoridades aconselharam as pessoas a permanecerem onde estavam até a tempestade passar, complicando os planos de Raul e Clarice de voltar aos seus apartamentos após o evento. Raul foi à recepção do hotel onde Clarice estava hospedada, mas foi informado de que não havia quartos disponíveis. Com a tempestade se intensificando, não tiveram outra opção a não ser dividir um quarto. Bem, parece que estamos presos aqui, disse Raul, tentando manter o tom leve, enquanto Clarice avaliava o pequeno quarto elegante. Isso é meio inconveniente, respondeu Clarice, tentando esconder seu desconforto, mas acho que podemos dar um jeito. Você pode dormir no sofá. Raul sorriu e balançou a cabeça. Claro que não vou dormir no sofá. Não quero que você fique desconfortável. Eles se acomodaram da melhor maneira possível, com Raul no sofá e Clarice na cama. Mas a proximidade, o som da tempestade do lado de fora e a crescente tensão entre eles tornaram a situação estranhamente íntima. Clarice foi despertada por mais um de seus sonhos inquietantes. Novamente, se viu naquele escritório luxuoso, com a discussão se intensificando. Um homem, cujo rosto ainda estava oculto em sua mente, estava furioso, e ela sentiu um medo profundo, uma sensação de perigo iminente que a fez acordar ofegante. Raul, que estava semi-acordado no sofá, percebeu a angústia de Clarice e rapidamente se levantou para checar se ela estava bem. Clarice, você está bem? Ele perguntou, sua voz repleta de preocupação enquanto se aproximava dela. Clarice tentou regular a respiração, ainda abalada pelo que havia sonhado. Eu tive outro sonho, murmurou. Passando as mãos pelo rosto, lembrava-se do escritório novamente. A discussão parecia tão real. Raul se sentou ao seu lado na cama sem hesitar. Consegue se lembrar de mais alguma coisa? Ele indagou gentilmente. Clarice balançou a cabeça, frustrada. Não só a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não sei o que era. Raul olhou, seu rosto a poucos centímetros do dela, com olhos que refletiam preocupação e algo mais que ele não conseguia esconder. Nós vamos descobrir, Clarice. Seja lá o que for, nós vamos descobrir juntos. Clarice encontrou seu olhar, sentindo a tensão crescente entre eles. O silêncio que se seguiu estava repleto de eletricidade. Antes que percebessem, estavam se inclinando mais perto, seus lábios quase se tocando. Por impulso, se beijaram, com as emoções acumuladas dos últimos dias culminando naquele momento. Foi um beijo repleto de desejo, mas também de confusão, ambos cientes da complexidade da situação em que se encontravam. Quando o beijo terminou, eles se afastaram, respirando pesadamente, tentando processar o que acabou de acontecer. Isso não deveria ter acontecido, Clarice disse, com a voz trêmula. Eu sei, Raul respondeu, sua voz igualmente trêmula. Mas não podemos fingir que isso não aconteceu. Clarice concordou, embora uma parte dela quisesse ignorar tudo. Vamos tentar esquecer isso, sugeriu, sem muita convicção. Temos muitas preocupações agora. Raul assentiu,
claramente desconfortável com a ideia de ignorar o que sentia, mas ciente de que agora não era o momento para complicar mais as coisas. Sim, vamos nos concentrar no que é importante agora, disse ele, levantando-se e voltando para o sofá. Embora soubesse que dormir seria uma tarefa difícil naquela noite, Clarice se deitou novamente, mas permaneceu acordada por um longo tempo, com os pensamentos girando em sua mente. O beijo havia despertado sentimentos que ela não estava pronta para enfrentar, e as sombras de seu passado continuavam a atormentá-la enquanto a tempestade rugia lá fora. Ambos permaneceram em seus lugares, conscientes da barreira invisível entre eles. Finalmente, o dia do casamento chegou, trazendo uma mistura de nervosismo e tensão que parecia pairar no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Raul estava mais tenso do que nunca, embora tentasse aparentar calma para Clarice. Cada passo em direção ao local da cerimônia era um lembrete de que não havia retorno. O casamento seria realizado em uma catedral histórica em Nova York, um lugar grandioso e imponente, com vitrais que contavam histórias de séculos passados. Clarice nunca havia estado lá antes, mas algo no cenário evocava uma inquietante sensação de familiaridade. Durante todos os preparativos e ensaios, o noivo, Daniel, permaneceu ausente, sempre com compromissos urgentes que o impediam de estar presente. Raul não demonstrou preocupação, mas após o casamento, certamente desejaria saber mais sobre o homem que se tornaria padrasto de sua filha, Helena. Ao chegarem à catedral, Raul e Clarice foram guiados até seus lugares na seção reservada para a cerimônia. O interior da catedral era deslumbrante, com uma ampla nave central e um altar ricamente decorado. Clarice tentou focar nas orientações do organizador do evento, mas sua mente estava repleta de memórias fragmentadas que surgiam sem aviso. Então, o momento chegou. O som do órgão ressoou pelas antigas paredes, e os convidados estavam todos acomodados. Raul segurou a mão de Clarice, oferecendo-lhe um sorriso encorajador antes de se juntar aos outros padrinhos. Laura apareceu deslumbrante na entrada, usando seu vestido de noiva e irradiando a confiança que sempre a definiu. Ao lado dela estava Daniel, o noivo, pronto para caminhar até o altar. No instante em que Clarice avistou Daniel, o tempo pareceu congelar. Seu rosto, que antes era apenas uma sombra em seus sonhos, agora estava nítido como o dia. Memórias reprimidas inundaram como uma onda. Clarice se lembrou do escritório, da discussão acalorada, do plano que havia elaborado para demitir o empregado às autoridades por fraude. Ela prendeu a respiração, sentindo-se tonta, mas esforçou-se para manter a calma. Daniel, concentrado em Laura, virou-se para olhar ao redor e, ao ver Clarice, a surpresa em seu rosto foi instantânea. Ele empalideceu, seus olhos arregalados em uma mistura de espanto e terror, como se visse um fantasma. Clarice rapidamente desviou o olhar, lutando para controlar suas emoções. Cada fibra de seu ser queria confrontá-lo ali, mas sabia que não podia fazer isso, não naquele momento e naquele lugar. Precisava atravessar a cerimônia sem levantar suspeitas, mas sua mente era um turbilhão. Durante a cerimônia, Clarice mal conseguia se concentrar nas palavras formais. Tudo o que pensava eram nas memórias que voltavam com uma clareza devastadora. Ela se recordava de cada detalhe, como Daniel havia cometido uma fraude colossal contra a empresa que liderava, como havia descoberto tudo e estava prestes a denunciá-lo. No entanto, antes que pudesse agir, o acidente ocorreu. Agora tudo fazia sentido. Daniel certamente não sabia que ela tinha sobrevivido. Para ele, Clarice havia partido, talvez morta, e agora ali estava ela, viva e prestes a arruinar tudo que ele construiu. Quando a cerimônia terminou e os recém-casados se voltaram para sair, Clarice notou que Daniel evitou intencionalmente olhá-la, mantendo uma expressão tensa. Ela sabia que ele tentava manter as aparências, mas o pânico em seus olhos era inconfundível. Assim que tiveram a oportunidade, Clarice e Raul se afastaram dos demais convidados. Raul percebeu a palidez e a tensão no rosto de Clarice e não hesitou em perguntar o que estava acontecendo. Clarice, o que aconteceu? Ele questionou, sua voz baixa e cheia de preocupação. Você parece ter visto um fantasma. Clarice respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos.
Eu me lembro de tudo, Raul, disse ela, com a voz trêmula. Daniel, o noivo, é ele. É o homem com quem eu discuti no escritório. Raul ficou em silêncio por um momento, a incredulidade o dominando. Daniel, o noivo de Laura? Clarice assentiu com os olhos. Raul descobriu que Daniel havia cometido fraude e estava prestes a demiti-lo e entregá-lo à polícia. Contudo, então ocorreu o acidente? Não me lembrava até agora, mas ele também me reconheceu. Raul sentiu uma onda de raiva e proteção crescer dentro dele. Ele sabia que Clarice estava em perigo, especialmente agora que Daniel tinha ciência de que ela estava viva. Precisamos sair daqui, Clarice, disse ele com urgência antes de tentar tomar qualquer ação. Clarice respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Ela reconhecia que Raul estava certo. Seu coração acelerava ao deixar a catedral, pois as memórias que surgiram durante a cerimônia de casamento a deixaram atordoada, mas a urgência de agir a mantinha concentrada. Ela tinha que expor Daniel, mas também compreendia que o movimento apressado poderia colocar outros em risco, especialmente Laura e Helena. O que você vai fazer? Perguntou Raul, segurando suas mãos com firmeza. Clarice respirou fundo, tentando se acalmar em meio ao turbilhão de pensamentos. Preciso agir com cautela, Raul, respondeu determinada. Se eu expor Daniel agora, na frente de todos, ele pode reagir de forma imprevisível. Ele pode tentar destruir as provas ou até machucar Laura ou Helena. Não posso correr esse risco. Raul assentiu, percebendo a lógica em suas palavras, embora a frustração fosse evidente em seu rosto. Então, qual é o seu plano? Clarice olhou nos olhos de Raul, sentindo o peso da responsabilidade que assumia. Vou voltar para a empresa, respondeu. Farei uma aparição pública, mostrarei que estou viva e retomarei o controle da minha vida. Investigarei Daniel completamente e reunirei provas suficientes para entregá-lo à polícia. Quando tiver tudo, irei até Laura e revelarei toda a verdade. Raul apertou suas mãos, sentindo uma mistura de alívio e admiração. Estou com você, Clarice. Faremos isso juntos. Clarice sorriu, ciente de que não estava sozinha nessa batalha. Nos dias seguintes, Clarice e Raul começaram a planejar seu retorno ao mundo corporativo. Aproveitaram a lua de mel de Daniel em outro país para agir rapidamente. A notícia de que Clarice estava viva e pronta para retomar seu papel foi recebida com choque de descrença por todos que a conheciam. O conselho de diretores da empresa foi convocado para uma reunião de emergência, e quando Clarice entrou na sala de conferências, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Clarice estava impecavelmente vestida, como a líder que sempre foi, e observou cada um dos membros do conselho, percebendo a mistura de surpresa, alívio e ansiedade em seus rostos. Eles haviam aceitado a ausência de Clarice como um fato trágico, mas agora a situação estava mudando completamente. Imagino que todos vocês tenham perguntas, Clarice começou, com uma voz firme e controlada. Mas a verdade é que o passado não importa agora. O que importa é que estou de volta e pretendo retomar o controle desta empresa. Tenho motivos para acreditar que houve sérias irregularidades nas finanças e conduzirei uma investigação completa. Murmúrios de surpresa se espalharam pela sala, mas ninguém ousou desafiar Clarice. Ela sabia que tinha autoridade e apoio para fazer o necessário. A investigação foi iniciada imediatamente, e Clarice se aprofundou em pilhas de documentos, registros financeiros e relatórios de auditoria. O processo era exaustivo, mas a verdade começou a emergir. As mesmas irregularidades que Clarice havia descoberto antes do acidente estavam agora ainda mais evidentes. Daniel, que havia se infiltrado no coração da empresa, continuou a desviar fundos, cobrindo seus rastros com manipulações sofisticadas. Clarice não estava sozinha nesta investigação. Alguns dos funcionários mais leais, que trabalharam com ela por anos, se uniram a ela para descobrir a verdade, entre eles, amigos de Clarice. Embora mal lembrada, a situação foi crucial para ajudá-la a conectar os pontos. Clarice comentou sobre uma de suas ex-assistentes, Ana, enquanto revisavam os documentos juntos.
Esses desvios são impressionantes. Daniel aproveitou sua ausência para ampliar a fraude, mas agora que você está de volta, finalmente podemos expô-lo. Clarice assentiu, sentindo uma nova onda de determinação. Não vamos deixar isso passar, respondeu Clarice. Daniel pensou que havia se livrado de mim, mas ele estava enganado. Vamos derrubá-lo e garantir que ele pague por tudo o que fez. À medida que a investigação avançava, Clarice reuniu provas contundentes. Ela trabalhou de forma silenciosa, sem atrair atenção, até ter o suficiente para ir à polícia. Sabia que precisava ser meticulosa para evitar que Daniel escapasse. Quando finalmente se sentiu pronta, Clarice foi até Raul, mostrando as evidências que havia coletado. Temos tudo o que precisamos, disse ela, com a voz cheia de convicção, a prova do desfalque, a evidência de que ele sabotou meu carro, tudo. Vamos à polícia e acabar com isso de uma vez por todas. Raul ficou impressionado com a determinação e eficiência de Clarice. Ele sabia que ela era uma mulher forte, mas vê-la em ação fez admirá-la ainda mais. Vamos lá então, ele respondeu com um sorriso encorajador. Vamos garantir que ele pague por tudo o que fez. Juntos, foram até a delegacia, entregando todas as provas. Os investigadores ficaram surpresos com a quantidade de informações que Clarice havia conseguido reunir e prometeram agir rapidamente. Alguns dias depois, Daniel foi preso ao voltar de sua lua de mel. A notícia se espalhou rapidamente, chocando todos que o conheciam. Clarice sabia que agora era hora de conversar com Laura. Laura estava em casa quando Clarice chegou. Ao vê-la na porta, Laura ficou surpresa, mas não havia sinal de hostilidade em seu olhar. Clarice sabia que Laura precisava ouvir a verdade. Laura, eu preciso falar com você, disse Clarice com seriedade. É sobre Daniel. Laura, inicialmente defensiva, permaneceu em silêncio enquanto Clarice expunha tudo. Ela mostrou os documentos e as evidências da fraude e sabotagem. Laura ficou mais pálida ao descobrir a extensão dos crimes de Daniel. Então é verdade, eu não queria acreditar, murmurou Laura, com os olhos se enchendo de lágrimas. Como pude ser tão cega? Clarice a confortou. Embora as emoções estivessem à flor da pele, você não tem culpa, Laura, disse Clarice suavemente. Daniel enganou a todos, mas agora ele vai pagar por tudo? A polícia já o prendeu e você está livre dele. Laura abraçou Clarice, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, Clarice, Laura disse sinceramente. Obrigada por me salvar e a Helena. Clarice apenas sorriu, sentindo que finalmente o peso em seu peito começava a se dissipar. Com Daniel atrás das grades e a justiça feita, Clarice sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Sabia que agora poderia recomeçar, não como uma mulher perdida vagando pelas ruas, mas como alguém que enfrentou seu passado e saiu vitoriosa. Ela encontrou Raul, que a esperava do lado de fora da casa de Laura. Ao vê-lo, Clarice sentiu uma onda de felicidade e alívio. Este é o fim de um capítulo, disse Raul, sorrindo para ela. Sim, e o começo de outro, respondeu Clarice, sorrindo de volta. Os dois se abraçaram, sabendo que haviam encontrado algo especial em meio ao caos. Agora poderiam construir uma nova vida juntos, ao lado de Helena, que também dividiria seu tempo entre a casa da mãe e a de Raul e Clarice. Clarice finalmente encontrou a felicidade, sabendo que não importava o que o futuro reservasse, estava pronta para enfrentá-lo com Raul ao seu lado. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!